é Glinda ou continuou sendo a Galinda, com G? Eu acho que, apesar de sutil, existe uma certa discussão sobre ser time Glinda ou time Elphaba, o que é basicamente em torno desse triângulo amoroso, que é apenas 10% da história de Wicked. Mas, recentemente, eu tenho visto alguns vídeos curtos de pessoas defendendo a Glinda a qualquer custo e taxando a Elphaba de talarica, dizendo que ela não deveria ter ficado com o Fiyero e que ela não valorizou a amizade da única pessoa que a tratou bem. E como eu sou 100% time Elphaba, eu vim aqui mostrar pra vocês que a Glinda é uma sonsa. E eu amo a personagem, tá? Mas de fato ela é a personagem que leva mais tempo pra enxergar além de si mesmo. Mas antes de falarmos sobre a trajetória da Glinda, se você caiu aqui de paraquedas, olá, eu sou a Karina e bem-vinda ao Sereiano. Fica aqui o convite para você conhecer o canal e caso goste de universos de fantasias e contos de fadas, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. E também aproveita para curtir esse vídeo bem no comecinho para me ajudar a impulsionar ele, que ele possa chegar às mais pessoas. E sim, eu fui galindificada, olha só. Rosa vai bom com verde. Ah, eu deveria ter colocado uma blusa verde. Aí faria sentido essa frase. E aproveita agora para comentar a sua opinião sobre a personagem pra gente ver se ela irá mudar até você chegar ao final desse vídeo. E caso você não saiba o que comentar, comenta o emoji de uma bolha, que é exatamente o que descreve essa personagem. Já fez tudo isso? Então bora pro vídeo. Eu acho que desde que o Wicked nasceu nos palcos, existe a grande pergunta: qual é a da Glinda? Ela é boa? Ela é má? Ela é Glinda ou ela é Galinda? Realmente existem as duas fases da personagem, então a Galinda ela é uma patricinha, mimada, egocêntrica, que está acostumada com o mundo girando ao seu redor. Já a Glinda, ela não é tão diferente da Galinda, apesar de pontuar um momento importante da mudança da personagem. E essa mudança é: a Galinda ela era influente na faculdade, enquanto a Glinda ela é influente em toda a Oz. A história da personagem começa na faculdade, onde ela é muito adorada, muito paparicada e aos olhos dos outros, perfeita. Ai, Galinda, você é demais. Ela passa a odiar a Elphaba por ela ser verde, tanto que existe um momento em que ela zomba da Elphaba por conta da sua cor, e também porque a Elphaba ela pratica magia e conseguiu uma vaga para estudar com a Madame Morrible, que era o grande desejo dela naquele ano. Ela se preparou para estudar feitiçaria naquele ano, e quando a Madame Morrible não aceitou a sua inscrição e, pior, convidou a Elphaba para fazer as aulas, o pensamento dela foi: a Madame Morrible escolheu outra pessoa e não eu? Como assim? Quem é essa pessoa que ousa tirar o meu brilho? E para piorar a situação, a Elphaba foi colocada para morar junto com a Glinda na sua suíte particular. E nessa transição temos a música Ódio, então a gente vê que elas se odeiam e existe sim um certo preconceito da Elphaba com a Glinda também, só que esse vídeo é para falar da Glinda, que é a personagem cinza desse filme. Na aula, ela pergunta pro Dr. Dillamon por que ele não pode ensinar história ao invés de revirar o passado. E isso mostra que a família dela nunca foi um alvo da sociedade e que o passado já passou e que isso não é mais importante. Por mais que seja uma pergunta carente de inteligência e nos tire algumas risadas, isso mostra que ela não se importa com as coisas que já aconteceu lá atrás. E tudo isso não é proposital, ela realmente é uma pessoa que viveu numa bolha a vida toda. Aí vem a criação familiar. Com certeza ela foi muito mimada e passou a acreditar que todo mundo vivia da forma como ela vivia, que era normal. E então temos o momento do Oz Dust, que pra mim é quando a Glinda derrubou o primeiro dominó e quando foi ver, a merda já estava feita. Primeiro que ela faz o Boq convidar a Nessa pro baile só pra ele sair do pé dela. Será meu herói? E então ela deu o chapéu pra Elphaba pra zombar dela, pra fazer ela de chacota no baile. Presente meu de coração. Isso é falsa! Ah, Karina, mas você está falando de uma época em que ela e a Elphaba nem eram amigas e depois disso ela se arrependeu. Mas por que ela se arrependeu?
A Elphaba, ela aceitou aquele presente de coração. Ela realmente não viu maldade naquele presente. Ela gostou do chapéu. E então ela fez algo realmente legal para Galinda, que foi fazer com que a Madame Marble também ensinasse feitiçaria para ela, que era o que ela mais queria naquele ano. Então a Elphaba vai pro baile a convite da Galinda, usando o chapéu que a Galinda deu para todos rirem dela. Ela se sentiu mal por ela, não pela Elphaba. Ela se sentiu mal porque ela fez algo ruim e em troca a pessoa fez algo de bom para ela. Por quê? Quais eram as chances da Glinda fazer o que ela fez com a Elphaba no baile se a Elphaba não tivesse feito a Madame Marble e incluir a Glinda nas aulas de feitiços? Me responde aqui embaixo essa pergunta que eu quero saber. Ela teria se arrependido e ido dançar com a Elphaba ou ela estaria rindo como todos os outros? Eu genuinamente acho que a Glinda estaria rindo com todos os outros e comemorando que o trote dela deu certo. Ai, galera, toca! Nossa, eu sou tão divertida, bate-bate! E então passamos para a parte em que ela decide que a Elf vai ser o seu novo projeto e que ela iria torná-la popular e que a Elphaba iria ter uma mudança de vida graças a ela. Ela consegue fazer tudo ser sobre ela. Ela decide que a Elf vai ser popular, só não mais popular que ela. Porque não, ela quer ver a amiga bem, só não melhor que ela. Oh, não, vai roubar o meu. Bom, o mágico convidou a Elphaba para ir para a cidade das Esmeraldas e a galinha, O mágico convidou a Elphaba para ir para a cidade das Esmeraldas e a Galinda sentiu ali uma pontinha de inveja, apesar de também estar apoiando a amiga. E na despedida da Elphaba lá na estação de trem, ela fala que o Fiyero está esquisito desde o dia em que aconteceu aquela expulsão do Dr. Dillamon e que ela não sabia que ele se importava tanto com aquele bode velho, usando essas mesmas palavras. E 1 minuto depois, ela decide que vai fazer uma revolução em prol dos animais e já que o Dr. Dillamon tinha um jeitinho único de pronunciar o seu nome, ela decide mudar o seu nome de Galinda para Glinda. Sim, ela achou que isso seria uma grande revolução, já que ela estaria ajudando os animais a pronunciar o seu nome agora corretamente. Mas o real motivo dessa mudança era para mostrar para o Fiyero que ela também se importava com os animais, o que não é verdade, e assim tentar conquistá-lo. E a convite da Elphaba, ela também foi para a cidade das Esmeraldas visitar o mágico. O que não seria um grande problema se ela não tivesse feito tudo aquilo ser sobre ela de novo, como vocês bem sabem ou vão saber no próximo filme. Chegamos na visita do mágico e a Glinda, a princípio, ela se comporta sem tentar roubar o momento da Elphaba, até que as coisas começaram a desandar. Ela descobre junto com a Elphaba a verdade sobre o mágico, que ele não tem magia, que é ele que está por trás da censura e das prisões dos animais e que ele quer que os animais percam o dom de falar. A Elphaba está se sentindo péssima pelo que ela acabou de fazer com os macacos. Ela está muito brava com toda aquela situação, brava por ter sido usada pela Madame Marble e pelo mágico também, que era alguém que ela admirava muito. E então ela pega o Gimli e foge. A Madame Marble, que já sacou qual é a da Glinda há muito tempo, fala pra ela: se você quer fazer alguma coisa boa pra si mesma, traga a Elphaba de volta. E o que a Glinda faz? Ela corre atrás da Elphaba para tentar convencê-la a voltar. Nesse momento, ela vendeu a Elphaba. Ela vendeu a Elphaba por algo que ela pudesse receber em troca no futuro. Ela fala para Elphaba aceitar a proposta do mágico, pedir desculpas, e quando a Elphaba está conjurando o feitiço de levitação e até então nada acontece, a Glinda fala: cadê as suas asas? Talvez você não seja tão poderosa assim. Tudo isso depois de ela só atrapalhar a Elphaba no momento em que ela está conjurando o feitiço. Então assim, nesse momento, ela já aceitou que o mágico mentiu pra todo mundo e tá tudo bem ele não ter magia e continuar mentindo pra toda a Oz. Ela já aceitou que o mágico está censurando os animais e que tá colocando os animais em jaula. Ela realmente não se importa com isso.
Bom, o feitiço de levitação funcionou, só que foi conjurado na vassoura. Os guardas estão chegando e no filme dá a entender que nesse momento do desafiar a gravidade, que a Glinda iria fugir com a Elphaba. E que ela só não foi com a Elphaba porque os guardas pegaram ela, então ela não conseguiu voar junto com a Elphaba. Só que na peça, que é o material original aqui, ela não cogita fugir com a Elphaba, tá? Elas se despedem, ela abraça a Elphaba, pega a capa, coloca na Elphaba e então ela desce da torre, que é o momento em que os guardas pegam ela. Mas ela já tinha decidido que ela não ia com a Elphaba, que ela ia ficar ali. E então a Elphaba foge e o primeiro ato termina aqui. A partir de agora teremos spoilers do segundo ato / segundo filme, então se você não quer saber o final dessa história, caso ainda não conheça, pode ir parando por aqui e aí depois você volta pra terminar de assistir, tá? Só antes deixa o seu like pra me ajudar e é bem rapidinho, leva só um tic-tac. O segundo ato começa cerca de 5 anos depois e a Glinda ocupou o lugar que seria da Elphaba se ela tivesse aceitado a proposta do mágico. Mas é claro, sem a capacidade de praticar magia. Ela virou o rostinho de Oz e a garota propaganda do governo do mágico, enquanto a Madame Morrible e o mágico continuam resgatando e censurando os animais, prendendo-os em jaulas para eles perderem a capacidade de falar. E também espalhando um pânico geral por toda Oz, espalhando uma mentira sobre a Elphaba de que ela é uma bruxa má. Enquanto a Glinda, ela está sendo conivente com tudo isso, e muito beneficiada também. Ela está com o Fiero, mas não necessariamente porque ela ama ele romanticamente, mas sim porque faz sentido para a imagem que ela quer passar em Oz, ela se casar com um príncipe que também é o capitão da guarda. Tanto que ela e a Madame Morrible organizam uma festa de noivado dela e do Fiero, sem nem comunicar o Fiero antes, tudo isso porque faria bem para os negócios se eles se casassem. E isso já é mais a minha interpretação, porque eu não acredito que ela amava o Fiero dessa forma, e vice-versa também, né? Mas o Fiero realmente não amava ela desse jeito. Eu estou tentando passar um pano aqui para futuramente justificar o Fiero ficar com a Elphaba? Não muito. Eu acho sim que ele deveria ter sido honesto com a Glinda sobre os seus sentimentos com a Elphaba. Acho que ele deveria ter terminado esse relacionamento antes e que as coisas poderiam ter acabado de uma forma diferente. Mas no fundo, o Fiero, eu não sei se satisfeito seria a palavra correta, mas eu acho que ele estava satisfeito com a Glinda. E a Elphaba tinha sumido, né? Ela era uma incerteza na vida dele. E também ele, como capitão da guarda, podia ficar de olho de perto nessa caça às bruxas. E então chegamos na parte em que a Elphaba talarica a Glinda, que é o momento em que ela vai visitar o mágico para forçá-lo a libertar os macacos. E então ele chama os guardas, o Fiero chega, e então a Elphaba e o Fiero fogem. A Glinda, se sentindo traída pelos dois, dá a ideia de usarem a Nessa para atrair a Elphaba. E como resultado, a Nessa morre. Então é isso, a casa cai, a Nessa morre, a Glinda dá os sapatos da Nessa pra Dorothy, a Elphaba aparece para se despedir da irmã e o plano está dando certo. A Elphaba foi atraída e então os guardas a pegaram. E quem foi que a salvou? O Fiero apareceu, salvou a Elphaba, mas em troca ele pagou com a sua própria vida. Se a Elphaba não tivesse conseguido fazer o feitiço a tempo e transformado ele em um espantalho. Só nessa vingança, a Glinda matou 2 pessoas, a Nessa e o Fiero, teoricamente. E pela segunda vez, a Glinda vende a Elphaba. A Glinda, ela aceitou ser um fantoche do mágico e da Madame Morrible. Ela aceitou que a história mentirosa sobre a Elphaba fosse espalhada para toda a Oz. Ela aceitou que todo mundo continuasse acreditando no mágico. Ela também aceitou mentir para todos de Oz, de que ela também possuía magia e que ela era a boa. E tudo isso em troca de popularidade, uma varinha da 25 de março e uma bolha. 5 anos se passaram e ela já era super popular em Oz. Todos acreditavam que ela era super poderosa. Ela poderia ter desmascarado o mágico e a Madame Morrible há tempos, ter libertado os animais e ter destruído aquele governo por dentro.
Mas ela não fez isso, ela decidiu fazer parte desse sistema de criar um inimigo para proteger as mentiras do mágico, então ela passou a fazer parte do problema. Chegou um momento onde ela era tão influente que se ela contasse a verdade a todos, as pessoas iriam acreditar. Ou então ela tinha a opção de simplesmente se afastar de tudo isso, fugindo com o Fiero como ele sugeriu. Ela tinha medo que se ela fizesse algo um pouquinho fora da curva, que ela perdesse tudo aquilo que ela conquistou. E ela não iria abrir mão disso. Você não resiste a isso. Quem resistiria? Você sabe quem. No fim, ela promete para Elphaba que iria seguir com essa história de a bruxa má e que não contaria a verdade. E a Elphaba, depois de tanto lutar e apenas perder, porque a Elphaba perdeu tudo, ela aceitou essa história que foi imposta a ela. Então a grande mudança da Glinda, apesar de ter tido altos e baixos durante toda a sua trajetória, a grande mudança aconteceu mesmo nos últimos 3 minutos. Que foi quando ela viu a Elphaba morrer, o Fiero já tinha morrido e tudo foi longe demais. A Glinda, ela realizou todos os seus sonhos, ela se tornou popular e aos olhos do povo uma grande feiticeira. Mas a que custo? Tudo. Ela perdeu tudo e todos que ela se importava. No filme de Wicked, todos os personagens têm um final triste. A Elphaba tem um final triste, o Fiero também, o Boq, tadinho, tem um final triste, a Nessa nem se fala, mas ela tá tudo bem. E a própria Glinda, por mais que ela continuou em Oz, por mais que ela continuou popular, ela teve também um final triste. Como a Glinda, ela foi uma personagem trabalhada para ser adorada, então no meio das risadas e do humor, a gente acaba passando muito pano para as ações dela na história. Mesmo estando visível na nossa cara que é uma personagem que vive numa bolha. E não ironicamente, ela voa numa bolha também. E isso não é coincidência. E eu tenho o costume de pensar que eu estaria com a Elphaba a qualquer custo. Mas na vida real, é muito difícil você abrir mão dos seus privilégios para lutar por algo maior. Para lutar por aqueles que você nem sequer conhece. O que faz a personagem mais cinza da história ser aquela que mais se aproxima de um ser humano real. E isso faz com que eu sinta mais empatia por ela. E é isso, eu quero muito saber o que vocês acharam da minha opinião sobre a personagem depois de discorrer aqui a trajetória e as escolhas dela. E eu também quero muito saber o que vocês acham sobre a Glinda, que é uma personagem complexa, sonsa sim, mas que a gente ama. Eu vou ficando por aqui, um beijo e bate-bate!